Bom dia, meu nome é Priscila Basílio, eu sou professora do Colégio de Aplicação do setor de educação infantil. Então, nessa manhã, nós vamos conversar um pouco sobre as nossas experiências no CAP de Educação Infantil, no setor de educação infantil. Eu vou me autodescrever agora rapidamente. Eu sou Priscila, meus cabelos longos, eu tô com uma blusa verde e uma faixa de cabelo, prendendo o cabelo verde. Então, primeiro eu quero desejar bom dia a todas e todos. O que nós iremos apresentar é uma parte, é importante falar isso, né? Uma parte do coletivo que nós vivenciamos na escola, né? Uma parte do nosso trabalho nesse coletivo. Então, no primeiro momento, nós queremos muito agradecer né, nesse coletivo aqui que está apresentando, que vai apresentar essa live. Nós queremos agradecer a toda a comunidade escolar, em especial as professoras e os técnicos em assuntos educacionais que vêm nos ajudando a pensar e a refletir num momento tão difícil, as experiências pedagógicas no CAP, né, no setor de educação infantil, vem ajudando, porque é no coletivo que a gente se constitui. Então, é nesse coletivo que a gente vem pensando sobre quais experiências são possíveis no setor de educação infantil. E nós queremos, né, aproveitar, né, em nome de toda a equipe que está aqui, que vai conversar um pouquinho sobre esse tema, nos solidarizamos com os mais de 500 mil mortos e reafirmamos que somos em defesa da universidade pública, em defesa de uma educação pública, em defesa do SUS, da ciência, em defesa de uma vacina sim, e reafirmamos assim com muita é, alegria a importância da universidade pública e da UFRJ nesse momento que a gente está vivenciando, que a universidade tem feito e a importância de defendermos, sim, uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, agora partindo um pouco, porque a gente vem conversar aqui com vocês, a gente quer super agradecer quem está aí para conversar com a gente nesse momento, começar a nos perguntando, né, o que a gente pode na educação infantil em tempos de pandemia? O que podemos na educação infantil em tempos de pandemia? Não é simples, é muito complexo a gente pensar sobre isso. O que a gente pode, nesse momento, com as crianças tão pequenas, né? O que é possível? Quais são os possíveis? E aí eu trouxe uma fala do Deleuze, conversando com Foucault, e que eu acho muito interessante, que ele fala isso, né, da importância, é sempre importante na educação infantil a gente ter essa escuta sensível para as narrativas das crianças, né? As narrativas das crianças, elas são fundamentais nessa relação na educação infantil. Então, eu vou ler, né? Se as crianças conseguissem que seus protestos ou simplesmente suas questões fossem ouvidas em uma escola maternal, isso seria o bastante para explodir o conjunto do sistema de ensino. Na verdade, esse sistema em que vivemos nada pode suportar. Daí sua fragilidade radical em cada ponto, ao mesmo tempo em que a sua força global de repressão. Então, a gente quer, assim, né, no CAP, nesses tempos pandêmicos, a gente tem tido como uma grande prioridade já na educação infantil e nesses tempos pandêmicos, que são as escutas, as narrativas das crianças. Então, nesses tempos, como eu falei, nesses tempos de tantas incertezas, insegurança, o que é possível pensar? Quais são os possíveis nesse momento? É o que a gente vai conversar aqui na live, né? Porque a gente está vivendo um momento de muitas incertezas, de muitas inseguranças, de muitas dúvidas, um momento inédito. Então, assim, o que a gente vai compartilhar são experiências do CAP que a gente vem tentando e conversando e planejando e replanejando com vocês, né? As nossas experiências com vocês. Então, assim, eu trouxe alguns princípios que eu penso que na educação infantil a gente não pode abrir mão, e isso a gente vem discutindo muito no setor, que é nós do Colégio de Aplicação, ancorado nas diferentes legislações da educação infantil, né? E de diferentes conselhos, sejam municipais, estaduais e Conselho Nacional, que vem, nós não acreditamos em uma educação infantil à distância.
tá? Na nossa escola, o que nós queremos, a gente acha importante ter a presença da escola nesse momento na vida das famílias, na vida das crianças, mas como uma proposta de construção e manutenção de vínculos, tá? E não, a gente em momento nenhum a gente apoia a educação infantil EAD, né? Uma educação infantil à distância. Uma outra coisa que eu penso que é muito importante, que eu venho também observando, é a importância de a gente não abrir mão da identidade da educação infantil, né? Então, a gente tem como, vocês vão ouvir na fala das professoras, os eixos norteadores são sempre a brincadeira e as interações com as crianças, são os princípios norteadores das nossas propostas. Então, a gente não abrir mão, e muito pelo contrário, nesse momento de pandemia, eu acho que isso vem sendo muito discutido, a gente afirmar e reafirmar o que é fazer educação, né, com crianças tão pequenas. Acho que isso é muito importante. E, partindo disso, como eu falei já, nós acreditamos que a escola ela precisa estar presente de algum modo na vida das crianças, da família. A escola é importante, o que a gente vem pensando aqui, quais são os possíveis para esse período de pandemia. Então, nessa live, nós escolhemos para essa conversa dois momentos assim que eu considero muito importantes de dois projetos institucionais para a gente dialogar com vocês, né? Que são os projetos. Nós temos o projeto de inserção e a inserção acolhimento, que são os projetos que recebem as crianças, né, no setor de educação infantil, e o projeto de transição, que é o projeto que fala um pouco dessa passagem da educação infantil para o ensino fundamental. Então, são dois projetos que vocês pensam, né? Que eles já são projetos complexos de pensar, né? Que existe uma escuta sensível para as famílias, uma participação da comunidade como um todo, das professoras, das crianças. E a gente vai dividir um pouco o que a gente tem feito nesse período de pandemia, né? Quais são os possíveis que a gente tem experimentado agora e dialogar com vocês, porque é uma coisa nova para a gente também, quais os caminhos e as estratégias que a gente tem pensado com as famílias, com as crianças, com as professoras, com os técnicos, enfim, com toda a comunidade escolar. Então, para isso, eu vou ter um enorme prazer agora de convidar minhas colegas, minhas professoras, a Valéria Martins, que é formada pedagoga pela PUC-Rio. Ela acabou de defender o seu mestrado também na PUC-Rio, sobre narrativas das crianças e pandemia. Então, é um enorme prazer ter a Valéria aqui para conversar um pouquinho com a gente. A Valéria pode fazer a autodescrição dela. Bom dia, eu me chamo Valéria, obrigada, Priscila. Antes de começar, eu queria dizer que a gente está tendo algum problema, que a live não está sendo transmitida no YouTube, mas está sendo transmitida pelo Facebook. A gente não está entendendo direito o que aconteceu e a gente está com medo de mexer aqui e acontecer e a live cair, mas eu peço para vocês que migrem para o Facebook, que no Facebook, né, enfim, quem já está assistindo já está no Facebook, mas se puderem, por gentileza, também colocarem no YouTube, no chat do YouTube que está sendo transmitida pelo Facebook, né, eu agradeço, que algumas pessoas não estão conseguindo, enfim, né, não está sendo transmitida pelo YouTube. Enfim, eu me chamo Valéria, sou uma mulher branca, de cabelos curtos e pretos, eu uso óculos, atrás de mim tem uma parede branca com uma porta de um lado, né, uma porta escura, estou usando uma blusa branca com alguns desenhos, e eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de fazer parte desse coletivo e de participar desse Festival do Conhecimento de 2021 da FRJ. Obrigada, Pri. Obrigada. Então, vou chamar agora a próxima que vai ficar aqui com a gente também, que é a Maria Carolina Lopes. Ela é pedagoga, formada pela UERJ. Ela vem estudando as questões sobre a diferença, e, em especial, a sua última, né, a sua dissertação, o último tema que ela está aí discutindo são sobre as questões dos povos originários. Bom dia, obrigada, Priscila. Eu sou Maria Carolina, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos curtos, estou usando óculos, estou com uma blusa branca e um cordão laranja, e ao meu fundo tem uma parede branca e uma porta branca. A gente tem um bom debate.
Obrigada, Maria Carolina. Então, agora o próximo que vai também conversar com a gente é o professor Felipe Carvalho, que é também formado pela UERJ, e ele é MEF, né? Vai defender agora, bem próximo da defesa dele, sobre as questões étnico-raciais. Então, ele vem aí debatendo isso, discutindo sobre essas questões. Junto, dando um suporte técnico para a gente tem o Davi, que é da graduação de farmácia, do campo de Macaé, a gente quer agradecer o Davi, e também uma professora nossa do CAP, a Daniela Oliveira, nosso apoio técnico, que ela é professora também lá do CAP, né, do setor de educação infantil, pedagoga pela UERJ, UERJ aqui presente, UERJ existe, e mestre em educação pela UERJ, que também vem aí discutindo as questões étnico-raciais. Então, eu agradeço a essa equipe que vem dando todo o suporte para a gente, o Davi e a Dani. Então, a gente vai começar um pouco sobre isso, e eu quero destacar que é muito importante que nesses tempos que eu já falei aqui, eu estou falando muito isso, porque é um tempo muito difícil que a gente está vivendo, né, que todos nós estamos enfrentando, de muita dor, de viver constantemente com luta. A gente abre a internet, morte de gente muito próxima, pessoas que perderam seus familiares. Então, assim, é nesse contexto que a gente tem pensado uma educação, né, e como a gente tem pensado os possíveis nessa educação infantil. E a gente tem priorizado uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente precisa lutar mesmo como professora de educação infantil, é na garantia dos espaços coletivos, né? Porque nós da Escola de Educação Infantil, a gente tem um espaço que é muito potente, um espaço de planejamento, a gente tem tempo para avaliar, tempo para planejar, para pensar cada grupo que a gente vai conversar, para pensar as singularidades de cada criança, e isso, sem sombra de dúvida, que a gente também chama um pouco de docência compartilhada, codocência, potencializa, né? Porque são vários olhares olhando para uma prática, e isso potencializa muito o trabalho. Então, agora eu vou deixar com essas meninas, as professoras, minhas amigas queridas, e o professor Felipe, meu amigo, para estar com vocês. Muito obrigada. Bom dia, fazer uma apresentação, né, uma autodescrição, agradecendo também a todas e todos que estão presentes, que estão assistindo, né, a live, agradecer as pessoas por detrás, nos bastidores, no suporte, né, que são indispensáveis para o acontecimento aqui do evento, da nossa apresentação. Mas bem, meu nome é Felipe, como já foi apresentado, né, sou um homem negro, com cabelo no modelo black, né, crespo, grande, estou usando um fone de ouvido branco, né, grande, uso óculos também em formato circular, tenho os lábios grossos e barba também falhada. Estou na sala branca, atrás de mim tem uma cortina também clara e um armário branco. Enfim, bom dia a todos e tenhamos uma ótima apresentação. Bom dia novamente para quem chegou depois, né? Só ressaltar que a live está sendo transmitida pelo Facebook, porque tivemos um problema com o YouTube, então todo mundo, se puder divulgarem que está acontecendo pelo Facebook. Nós vamos apresentar um pouquinho das experiências da educação infantil do CAP-UFRJ em tempos remotos, realidades e desafios. Pode passar, por favor. Todas as imagens e vídeos apresentados têm autorização de uso de imagens para fins acadêmicos de pesquisa da nossa universidade. Bem, nós vamos apresentar hoje aqui dois grandes blocos, dois projetos, né, da nossa escola, que é o projeto de inserção, de acolhimento, né, e o projeto de transição da educação infantil para o fundamental. Eu e Carol, Maria Carolina, né, nós vamos estar contando um pouco do processo de inserção e acolhimento das crianças e famílias da educação infantil do CAP-UFRJ, né? As famílias, as crianças que chegaram esse ano na escola, juntamente com suas famílias, né? Vamos apresentar o projeto, o trabalho que a gente vem realizando com essas crianças e com essas famílias. Pode passar, por favor. Educação infantil em tempos remotos, né? Trazendo um pouquinho da legislação, das diretrizes, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ela estabelece como os eixos norteadores as interações e as brincadeiras
como prática pedagógica que compõe a proposta curricular da educação infantil. Então, assim, todo o trabalho que a gente vem realizando, ele vem se focando nas interações e nas brincadeiras. Um outro ponto é que o artigo da LDB não prevê a oferta da educação infantil à distância. Então, assim, é uma contradição, porque não existe educação infantil à distância, não estamos defendendo, não é o trabalho que a gente acredita, né? Não é o trabalho que a gente defende, mas é o trabalho que é possível de ser realizado nesse momento, né? Que vem nos ajudando e contribuindo para todos nós ultrapassarmos esse momento, né? Nós, professores e professoras, as crianças e as famílias, mas assim, já ressaltamos que a gente não está defendendo uma educação infantil à distância. Um outro ponto é que o objetivo dessa educação infantil no modelo remoto é a criação e a manutenção de vínculos, né? Então, assim, todo esse trabalho que vem sendo realizado com as crianças no segmento da educação infantil, ele tem como proposição essa manutenção de vínculos das crianças com as crianças, das crianças com os professores e professoras, das crianças com a escola de modo geral, né? E no nosso caso, a gente vem tentando criar esse vínculo, né? Porque as crianças são recém-chegadas à escola, então a gente vem realmente... esse é o nosso grande objetivo, né? Um outro ponto assim, a importância da educação infantil em tempos remotos, porque para quem trabalha com educação infantil, entende que o cuidar e o educar são processos indissociáveis, né? Eles são juntos, né? Então, assim, o trocar fraldas, o alimentar, o dar banho nas crianças, isso tudo a gente entende que é pedagógico, né? E só que no modelo remoto a gente não faz isso, a gente não tem como trocar a fralda das crianças por tela. E mesmo assim a gente acredita na potência desse trabalho, né? Isso vem reforçando o quão é importante a educação, manter a educação infantil, né? Nesse espaço de acolhimento das famílias, né? Enfim, pode passar, por favor. Agora a gente vai contextualizar a nossa escola, né? O segmento da educação infantil do CAP-UFRJ está localizado na sede Fundão, né? Que o CAP-UFRJ tem 2 sedes, na Lagoa e no Fundão. E a educação infantil está localizada no Fundão. A nossa escola, o CAP, né, tem como tripé o ensino, a pesquisa e a extensão. É uma unidade da educação básica da universidade. E a gente entende que é a partir desse tripé que é possível que esse trabalho tem sido tão potencializado, né? Então, assim, o tempo inteiro a gente está refletindo sobre as nossas práticas, né? A gente está divulgando, a gente está, enfim, trazendo discussões. E um outro ponto também, assim, muito importante, é que é um colégio de aplicação. Então, a gente recebe licenciandos e licenciandas do CAP-UFRJ, né? Também da Unirio. Então, a nossa escola também é um espaço de formação da graduação, né? A admissão dos novos estudantes acontece por meio de sorteio público, que acontece todo ano, né? E nesse ano de 2021, foram 16 crianças de 2 anos recém-chegadas na educação infantil, que foram matriculadas no Infantil 2, né? Que é o grupo que eu e Carol fazemos parte. E um ponto assim, muito importante é que essas crianças são sorteadas com 2 anos e elas permanecem até o ensino médio, 3º ano do ensino médio, né? Se isso for de desejo da família. Então, toda a educação básica da criança, que depois vai vir a ser uma adolescente, né, acontece no CAP a partir desse sorteio, né, que é feito na educação infantil. A divisão das crianças acontece em agrupamentos na educação infantil. Então, temos o grupo 2, que é o grupo das crianças de 2, 3 anos, o grupo 3, das crianças de 3 para 4 anos, o grupo 4 e o grupo 5. Pode passar, por favor. E algumas imagens da nossa escola, né, do nosso espaço físico. Pode passar. E a partir, né, dessas reflexões da educação infantil, a partir dessa contextualização, né, da nossa escola, da educação infantil, do sorteio público das crianças de 2 anos, a gente se fez a pergunta, né, como é que vamos fazer a inserção de crianças de 2 e 3 anos remotamente? Né? Esse primeiro contato das crianças que são tão pequenas, como é que a gente vai fazer isso por meio de telas, né? E essa é assim, a nossa pergunta norteadora, que a gente vai estar tentando responder e apresentar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Agora eu vou passar a palavra para a Carol, que vai, enfim, ampliar mais a nossa discussão. Bom dia mais uma vez, obrigada, Valéria. Então, como a Valéria colocou, também estou nesse coletivo, né, do Infantil 2, e vou estar aqui ajudando, né, nesse diálogo.
Então, essa grande pergunta, né? Como fazer a inserção de crianças tão pequenas remotamente? Então, antes de tudo, o coletivo de professores, né, do setor de educação infantil decidiu trabalhar no ano de 2021 por meio da metodologia de projetos, né? Então, é uma experimentação dentro das possibilidades, né, que nós temos no momento. Projetos por turma, ele surge a partir dos interesses das crianças. E aqui a gente já vai colocando alguns desafios. Existe uma limitação da interação pelo modo remoto, o tempo é diferenciado, né? Tem a questão da escuta também, que ela se torna, né, muitas vezes precária devido à questão da conexão da internet. Pensando especificamente no Infantil 2, um dos desafios, né, nós temos 16 crianças, mas essas crianças são separadas em grupos pequenos. Então, pensar um projeto por turma, onde a gente vai ter uma unidade, né, desse grupo, nesse momento não é possível. E apesar da gente, né, ter pensado, né, como um coletivo que nós vamos trabalhar com metodologia de projetos, não existe uma garantia da efetividade desse projeto. Mas isso é um pontapé, né, da nossa proposta pedagógica, do que a gente está propondo a trabalhar em 2021. O ano de 2021, no CAP da FRJ, começou no mês de maio desse ano. Então, desde então, a gente vem trabalhando essa possibilidade, né, dentro da metodologia de projetos. Pode passar, por favor. E mais do que importante, né, é imprescindível a relação das famílias, né, com a escola. E como nós colocamos, são famílias que estão chegando no CAP da FRJ, que estão conhecendo a escola no modelo remoto. Então, todo esse trabalho, né, de inserção não é somente das crianças, é também das famílias. Então, a parceria com o setor de orientação educacional é essencial e está sendo essencial no nosso trabalho, né? Então, é uma parceria entre o SOI, setor de orientação educacional, as famílias e os professores e professoras do Infantil 2. Quando essas famílias entraram na escola, elas tiveram uma reunião com o setor de orientação educacional, e aí foi uma reunião individualizada, né, onde a responsável, né, a Natália, responsável pelo que atua diretamente com o Infantil 2, foi a responsável de fazer essa reunião, fez um atendimento individualizado com as famílias, com as crianças, fez uma anamnese para poder trazer, né, dados, questões sociais, questões econômicas, questões da cultura daquela família. Então, o SOI fez essa primeira reunião e depois, né, nesse início, nós, professores do Infantil 2, professoras e professores, tivemos essa reunião com o SOI, para poder conhecer essas famílias e daí a gente iniciar o nosso projeto de inserção, né? Pensar, né, dentro dos quebra-cabeças, como a Priscila colocou no início, é um movimento que a gente vai e volta, pensa e repensa, planeja, replaneja. Então, essa parceria SOI, família e professores está sendo essencial para o nosso trabalho acontecer. E pensando como que a gente pensou a comunicação, né, nesse momento. Nós, né, como coletivo, e aqui eu estou falando coletivo não só do Infantil 2, mas como coletivo de professores do setor, decidimos por uma comunicação institucional com as famílias. Então, nós não utilizamos comunicação via WhatsApp. Nós entendemos por uma questão, um posicionamento político, de entender a questão da privacidade do professor, e ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né? Então, é uma decisão do coletivo em manter essa comunicação institucional. Então, essa comunicação acontece através do e-mail. Esse e-mail a gente envia tanto o link para a entrada nos encontros síncronos, como as propostas, informativos, né, da secretaria, é o contato que a família tem. E nós também temos um site, que é o CAP na Quarentena. Esse site foi criado no início das propostas, né, de criação de vínculo e manutenção de vínculo pelo CAP. E nesse site nós também temos algumas propostas do ano de 2020 e também temos a organização da escola em 2021. Então, esse é o nosso canal no momento.
Pode passar, por favor. Agora, o quebra-cabeça, né? Como que nós pensamos esse planejamento para a inserção? É muito bom deixar, assim, deixar claro que aqui, né, é uma conversa, um diálogo. Isso daqui que está pronto, né, levou muitas horas, né, para a gente poder pensar em, como eu falei, replanejar. Foram muitas planilhas, como que a gente aloca a criança com a disponibilidade da família, porque a gente tem que entender que o tempo é outro. A escola acontece no período da manhã, mas nós estamos vivendo. Eu estou dentro da minha casa, com a rotina de casa, com a rotina do trabalho. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de entender que o tempo da família também é um tempo diferenciado. Então, foi um quebra-cabeça montar essa organização. Depois dessa reunião, né, como eu falei, com a família, nós, professores, nos reunimos e começamos a pensar essa inserção. Então, a primeira e a segunda semana foram semanas que nós organizamos por duplas de crianças. Então, 16 crianças foram separadas em duplas e nós tivemos 2 professoras acompanhando essas duplas. E havia um revezamento das professoras. Tá? Como a Priscila colocou no início, o nosso trabalho é um trabalho de docência compartilhada. Então, nós temos 4 professoras. Agora, no momento, nós temos 5 professoras atuando no infantil 2. E qual era o objetivo nessa primeira e segunda semana? Conhecer as crianças, conhecer os seus hábitos, conhecer a linguagem das crianças, conhecer a cultura daquela família, né? E tentar, a partir disso, trazer para a cultura da escola, fazer uma relação, fazer um diálogo. Então, essa primeira semana aconteceu, e quando nós fizemos essa planilha, né, esse grande Excel, nós pensamos numa progressão. Nós começamos com duplas, depois vamos para quartetos, depois a gente coloca 8 crianças na tela, e assim por diante, até a gente chegar a 16 crianças. Então, a terceira semana aconteceu já uma progressão. De duplas, nós colocamos 4 crianças na tela e 3 professores. Quem são esses 3 professores? 2 professores referência do grupo e mais um professor, mais uma professora do NEEI, que é o nosso núcleo de educação especial e inclusiva, que atua, né, no atendimento às crianças que são público-alvo da educação especial, mas também atua na docência compartilhada com os professores do grupo. Então, nós pensamos essa organização a partir da terceira semana. E, inicialmente, a gente tinha o objetivo de fazer com que as crianças se conhecessem, ampliar as trocas entre as crianças e famílias, e também fazer com que as crianças, né, conhecessem os novos professores. Né? Pode passar, por favor. E aí, pensando na nossa proposta pedagógica, os encontros, eles são, na primeira semana, uma vez por semana, né, foram quinzenais, né, no caso foram 2 encontros, tivemos um encontro na semana, e na semana seguinte tivemos um encontro com outro grupo, e esses encontros duram, né, de 20 a 30 minutos, não chega nem a 30, porque é o tempo, né, de tela que é possível para as crianças nesse momento. Então, nós tivemos, né, a ideia da progressão, mas isso não aconteceu, né, do nosso planejado. Nós permanecemos, no momento, com encontros com 4 crianças por enquanto. Nós estamos entendendo que, no momento, ainda não é possível a gente ampliar para 8 crianças. Está sendo muito rico o encontro com 4 crianças na tela, elas estão conseguindo fazer uma interação entre elas, né, conhecendo o grupo, conhecendo as professoras. Então, como eu falei do replanejar, o nosso planejamento no momento ainda é de manter as 4 crianças e 3 professores. Uma outra informação, que aí é uma questão de ferramenta mesmo, né, do Zoom. Os outros professores que atuam no segmento, né, que atuam no infantil 2, eles também assistem, são 3 professores que ficam guiando o encontro, e outros 2 assistem, só que com câmera fechada. Então, são 3 professores que estão ali com a câmera aberta na interação direta com as crianças. E além, né, desses encontros, né, que acontecem na plataforma Zoom, nós enviamos propostas assíncronas. O que são essas propostas assíncronas? São propostas que podem ser feitas pelas famílias em casa, nos dias que as crianças não têm encontro com os professores. Então, aqui a gente traz um exemplo de uma proposta, que era de sentir, né, vamos brincar de fazer comidinha. Então, a gente
apresento o que é essa proposta. Então, convidamos as famílias, as crianças a brincarem de fazer comidinha em suas cabanas, porque a gente brincou de fazer cabaninha. Então, a gente faz um pequeno texto apresentando o que é essa proposta. A gente deixa claro qual é o nosso objetivo com essa proposta e também apresenta os materiais quando necessário. Então, esse material é enviado por e-mail para as famílias e elas podem realizar, né, quando não tem contato com os professores. Pode passar, por favor. E para trazer, né, para ilustrar cada vez mais como que é o nosso planejamento. Estar no Zoom, estar na internet, fazer lives, fazer apresentações de trabalho por lives, isso é uma função nova para nós professores que não atuávamos na modalidade EAD, né? E, como bem colocado, a educação infantil não é uma... Esqueci, gente. Desculpa. A educação infantil, ela não tem a modalidade EAD, né? Ela não acontece remotamente. Desculpa. Houve uma confusão aqui de fala, mas é exatamente isso, é um outro tempo. E para pensar o planejamento no remoto, a gente pensa um roteiro, né? E aí a gente colocou aqui, por exemplo, uma proposta para a festa de aniversário. Então a gente começa com uma música de acolhimento, a gente apresenta, né, uma pergunta para poder nortear o nosso encontro, a gente elenca quais são os objetivos necessários para esse encontro acontecer. Nós também separamos quem é o professor que vai ficar de host, que é aceitando as pessoas, quem que vai escrever o nome, quem que vai aceitar, recusar, fechar o microfone. São funções que no presencial a gente não tem e que a gente teve que aprender. E isso faz parte do nosso planejamento. Mas uma coisa importante de colocar, né, esse roteiro ele não é fixo. Ele tem uma das funções de planejamento que é da flexibilidade. Então, ele é flexível. Teve uma proposta que foi de fazer a cabaninha. E as crianças queriam brincar de pique-esconde. E nós brincamos de pique-esconde. Então, é importante o planejamento para a gente saber o que a gente vai fazer, considerando que o tempo remoto ele é diferente do tempo presencial, mas esse é uma forma também de registro do que a gente vem fazendo. Agora eu vou passar para a Valéria para dar continuidade. Pode passar, por favor, o PowerPoint. Agora a gente vai começar trazendo um pouco dos exemplos de algumas interações e brincadeiras que a gente vem fazendo com as crianças, né? E aí entendendo que assim, essas interações e brincadeiras elas são indissociáveis, né? Elas estão juntas, acontecem ali o tempo inteiro. Aqui a gente traz uma... E aí aqui eu já ressalto que a gente tem de todos os encontros nós fazemos o registro escrito, né? É um registro compartilhado com toda a equipe de professores e professoras e fazemos também esse registro fotográfico, né? Com prints. E aí aqui nesse encontro, né? No dia 17 de junho, a Marion mostrou um objeto azul com as mãos. O Rafael Souza pergunta o que é isso, se referindo ao que Marion mostra, né? A Joana, a professora Joana, pergunta: será que é uma galinha pintadinha? E a Marion faz o símbolo de beleza com a mão, confirmando que é uma galinha pintadinha. Então, aqui a gente vê uma interação das crianças com seus pares, né? Das crianças com os professores, né? Enfim, essa interação acontecendo. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma imagem da gente brincando de cabaninha, né? Os professores e professoras, as crianças e as famílias nas suas cabaninhas. E aqui eu já ressalto assim, essa parceria com as famílias, como que tem sido fundamental para esse trabalho acontecer. Né? A gente vê aqui as famílias realmente brincando e dentro, literalmente entrando na brincadeira. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um outro encontro, né, no dia 11 de junho. As professoras usaram a estratégia de cantar músicas infantis para interagir com as crianças. Né? Cantaram a música da borboletinha, do borboletão, que é aqui a banda que mais gosta, a Dona Aranha, da Pulguinha, até que em um dado momento o Evanderson começa a cantar. Aê, aê. As professoras Lohane e Joana perceberam que ele estava cantando Gonzaguinha e continuaram. Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz. Então, assim, a gente estava trazendo músicas infantis, né? E aí aqui já ressalto que a gente também busca ampliar o repertório cultural, né? A gente também traz outras canções, mas nesse encontro a gente optou por trazer canções infantis,
Mas o Evanderson, né, ele mesmo ampliou o repertório do grupo e trouxe uma canção, trouxe o Gonzaguinha, né? E aí, assim, o Evanderson, ele é uma criança que ele está muito sensível à música, aos instrumentos musicais, então o tempo inteiro, sempre que a gente traz uma proposta de música, o Evanderson se envolve mesmo, e nesse dia ele fez um show pra gente, assim, ele pegou o violão dele e cantou ali pro grupo todo. Pode passar, por favor. Num outro momento, né, no dia 26 de maio, a professora Valéria, né, convidou as crianças para contarem um segredo, pediu que elas descobrissem o que tinha nas mãos, né? E eu abri o lençol, assim como as outras professoras mostraram os seus tecidos. As crianças logo pegaram seus tecidos ao verem os tecidos das professoras. O Isaac, que não tinha um tecido no momento, correu para pegar um cobertor e entrar na brincadeira, né? Com os tecidos, as crianças começaram a brincar de esconde-esconde. Isaac, Dante e Rafael se divertiram com essa brincadeira, dando altas gargalhadas. Então, foi aquilo que a Carol falou, né? A gente tem um planejamento, fizemos um planejamento para brincar de cabaninha. Mas quando a gente trouxe o tecido, as crianças, no primeiro momento, elas começaram a brincar de esconde-esconde. E a maior parte desse encontro, a gente ficou ali brincando de esconde-esconde, que era o que estava interessando mais as crianças. E aqui essa imagem, né, das professoras e das crianças e famílias novamente brincando de cabaninha. Pode passar, por favor. Num outro momento, né, num outro encontro, nós trouxemos a brincadeira experimentar a brincadeira de bolinhas de sabão, né? A pergunta foi: o que mais podemos fazer quando assopramos? Quem já fez bolinhas de sabão? E aqui eu ressalto novamente essa parceria com as famílias, né, que nós mandamos a receita da poção mágica, a receita de como fazer a poção, né, para brincar de bolinhas de sabão. E todas as famílias entraram mesmo na brincadeira, trouxeram as bolinhas de sabão e as crianças se divertiram e se entreteram, se divertiram e entraram mesmo na brincadeira, né, da bolinha de sabão. Pode passar, por favor. Nesse encontro, nós brincamos de festa de aniversário, porque era o aniversário de 40 anos da nossa escola, e nós propomos essa brincadeira de festa de aniversário, né? Eu coloquei atrás, né, a gente utiliza um pouco esse recurso de tela, de colocar no fundo algumas imagens, né? Aqui eu coloquei uma imagem da nossa escola, a Tainá e o Sandro colocaram... A Tainá, na verdade, colocou o fundo dos balões, né? O Sandro, na verdade, o Sandro é um artesão, né? E ele fez ali o cenário dele da festa de aniversário. E aí, nesse encontro, né, a gente manda, assim, importante explicar que a gente manda por e-mail, pede para as famílias se prepararem, né? E nesse encontro, a gente pediu para prepararem um bolo. Trazeriam um bolo de verdade ou um bolo de brincadeira, né? Um bolo de massinha, enfim, que as crianças pudessem interagir, que a gente pudesse interagir com esse elemento bolo. E nesse encontro, né, a Helena já chegou com um bolo na mesa e o Joaquim com um chapéu de festa. As famílias entraram na brincadeira e tivemos um encontro muito festivo, com bolo, vela e alguns convidados, os dinossauros do Joaquim e as bonecas da Helena. Joaquim sente a falta dos outros amigos e pergunta: cadê os outros amigos? Nesse encontro, só tivemos a presença de 2 crianças, o Joaquim e a Helena. Então, assim, a gente propõe esse encontro com 4 crianças, né? Mas em alguns momentos não aparecem as 4 crianças e a gente vai brincando com as crianças que estão presentes, né? E o Joaquim, assim, ele já entendeu isso, ele já entendeu que tem outros amigos. E aí a gente vê o nosso objetivo de criação, de manutenção de vínculos acontecendo, né? Nessa fala do Joaquim, cadê os outros amigos? Pode passar, por favor. Agora a gente vai apresentar um vídeo com alguns momentos muito especiais que acontecem com o nosso grupo, né? Enfim, é isso. Alguns momentos do Infantil 2. Ele gosta de brincadeira. Cadê? Cadê o Israel? Onde é que tá? Apareceu! Que o Rafael trouxe pra gente ver. Olha, Olha o Rafael. que lindo seu ursinho. É seu amigo, Rafael? É o urso! É o urso? É o urso. É o urso! É que...
Caminhão! Caminhão! Um caminhão. Nossa! Bota aqui, ó. Senão... Olha, você tá vendo, Que Israel? grandão! É caminhão! Um caminhão. Tá todo mundo dentro da cabaninha, Pedro. Também, Pedro. Ah, Eu tenho uma cabaninha bem colorida. A sua também é bem colorida, né? Cabaninha. Tá todo mundo na cabaninha. Que voltou, Isaac. A gente tem uma surpresa, Isaac. Cadê? Aqui, Isaac. Aqui, sou eu. Sou eu, Isaac. Olha o que eu trouxe. Pra gente fazer o bolo. Uma panela pra gente fazer um bolo. Cadê a sua? Aqui! Opa! Tô vendo. Vamos fazer um bolo? Vamos? Vamos fazer um lanche. Tá ótimo. Fazer um lanche. O que você tem aí? Eu tô cagando no pinico. Ai, que maravilha! Que coisa boa, Isaac. Coisa Você já está muito grande, Isaac. Que Não, comida. pequeno. Ah, você é pequeno. É pequeno, Ah, é pequeno. desculpe. Tudo bem, então. A frigideira. Papel picado. Papel picado para fazer um ingrediente muito legal. O meu tá aqui também, ó, Joaquim. Legal. E o que tem na sua cozinha aí, Nicolas? Muito obrigada, Joaquim. Comida e macarrão. Macarrão! Que Olha o macarrão. Molho tem molho? Molho de quê? de macarrão. O Joaquim e a Helena também estão fazendo alguma coisa por aí. Helena, o que você está fazendo aí na sua comidinha? Frango, Helena! Olha o franguinho, olha. Que delícia! Eu acho que eu tinha um também. Será que tem frango lá na casa do Sandro? Tem frango aí, Joaquim, na sua casa? Não tem, é amanhã. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos ver se eu tenho aqui. Peraí. Olha só. Tem um frango lá na casa do Sandro. Gente, foi a Helena que... Olha, Helena. Helena, olha o frango, filha, lá também, ó. Olha. Olha. Vai ser tudo seu. Uau! Foi a Helena que mandou aqui para mim. Tem chocalho, tem violão. É a criança banda musical. Sabe a música do Ariel? Viu, amigo? Canta a música. Que linda. Fizemos uma bandinha. Que bom dia, Nicolas. Bom dia, Wanderson. Olha essa foto que eu trouxe para vocês verem da nossa escola. Essa é a nossa escola que está fazendo aniversário. Isso, vamos fazer aniversário. Parabéns, cara. Hoje é dia de festa. Viva! Viva a nossa escola! O Evanderson já está muito animado para a nossa festa. Tem várias convidadas aí, né, Helena, para essa festa? Tem a Olha. Dinossauro. Eu trouxe dinossauro. Joaquim trouxe dinossauro, Joaquim.
Olha, Sandra, olha, Valéria, mostra pra gente, Joaquim, o dinossauro. Quanta gente nessa festa, né? Vai ser uma festa muito animada. Vai. E Tem dinossauro, e tem o T-Rex. Ah, o T-Rex, ele é muito grande, né, Joaquim? É porque ele acha alguém pra comer. E esse T-Rex aí gosta de bolo de aniversário? Não, desde Não? Ah, não, né? Aí a Ele gente gosta come de no lugar quê? dele, né? Ele gosta Bo- de dinossauro. Dinossauro. Vocês me ajudam a soprar a minha vela agora? Podem me ajudar? Ó, 1, 2, 3 e... Ah, solta a vela. Olha o que acontece. Olha aqui, olha aqui. Ih, a minha vela não quer apagar. Será que é uma vela mágica? Eu acho que é, Lohane. Me ajuda, Lohane. Rafael, me ajuda, Marion. Ih, a outra acendeu de novo, Lohane, também. Então me ajuda a soprar com muita força, igual o Lobo Mal, ó. Vamos lá, ó. Toca, Rafael, ajuda a tia a soprar. Bem pra você. Pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Infantil 2! Só pra velhinha. Apareceu! Vamos, olha só o tamanho da bola. Vamos. E Helena também trouxe o som hoje, Helena! Ela tá Acho cantando, que né? seu som é parecido com o som Bate de do novo Theo. pra ela ver o som do Theo. Bate. Olha o meu, Lohane. Ó. Ó, tá batendo lá, filha, também, ó. Acho que agora o Dante está começando a despertar, Tainá. Já vi um sorrisinho por ali. Né, Dante? Ah lá, tá te chamando, perguntando se tá tudo legal. Tudo joinha. Tá tudo joinha. Joinha, Dante. E a Laura Tá, sim. super concentrada no xilofone, né, Laura? Né, Laurinha? Tá super concentrada. Um beijo, Evanderson. Ih, Tchau, Evanderson. Tchau, Helena. Tchau, Evan. Tchau. Tchau, Isaac. Tchau, Isaac. Tomara que na semana que vem eu consiga te ver. Tchau, Evanderson. Eu adorei o seu show, hein? De violão hoje. Tá viva! Foi muito legal o show. Muito legal a participação da Helena também, mesmo com preguiça, né, Helena? Deu para prestar atenção em tudo. Um beijo, pessoal. Tchau. Dá tchau. Tchau, filho. Tchau, filho. Dá tchau. Tchau. Eu sou suspeita para falar, porque sou completamente apaixonada por esse grupo. Mas a gente vai trazer mais alguns pontos aqui para estar fechando essa apresentação, né?
essas realidades e desafios da inserção dessas crianças de 2 anos, 2, 3 anos. Um ponto importante, assim, a escuta sensível, né? Para a gente que trabalha com educação infantil, estar atento, estar disponível para escutar as crianças é um ponto muito importante. Mas isso, por meio de telas, isso é muito desafiador, porque tem toda a questão da conexão, dos aparelhos tecnológicos, né? Por mais que a gente tenha uma conexão boa, a voz já chega com esses ruídos da tecnologia, então essa escuta sensível é muito desafiadora, né? Mas nesse vídeo a gente consegue ver um pouco dessa realidade, do que o que a gente tem conseguido fazer nesse momento, né? De escutar essas crianças. Um outro ponto é assim, o adultocentrismo, né? A gente discute, em algum momento a gente pode discutir um pouco sobre isso, né? Desse adulto que está no centro, né? Nós que somos adultos temos muita dificuldade de sair desse lugar do centro, né? E colocar as crianças nesse centro. Temos essa dificuldade de conhecer essa realidade do que é ser criança. E as crianças o tempo inteiro, elas trazem falas que nos desestabilizam, né? Que colocam elas no centro. Aquela fala do Isaac, né? Quando ele fala, eu fiz cocô no pinico. Para nós adultos é muito difícil estar falando sobre cocô, mas para o Isaac isso é uma coisa muito natural e veio com muita espontaneidade, né? E o pai dele ficou super envergonhado no momento, né? Mas assim, como que é importante isso para ele, para uma criança de 2, 3 anos que está desfraldando, isso é muito importante, né? Então também valorizar, tentar conhecer o mundo das crianças a partir disso, né? Das narrativas e das falas delas. Um outro ponto são esses momentos de silêncio. A gente entende também a importância desse silêncio, né? De não estar o tempo inteiro falando, mas às vezes escutar mesmo e só observar. E isso é um pouco difícil, porque a gente fica nessa ansiedade de estar o tempo inteiro falando ou ouvindo o outro, né? Mas o silêncio também acontece, né? Teve um encontro das bolinhas de sabão, né? Que a gente em casa brincando de bolinha de sabão e as crianças na casa delas brincando de bolinha de sabão. Então, assim, a gente estava interagindo ali na proposta, todo mundo brincando da bolinha de sabão, mas a gente só estava observando e aquele silêncio fez parte do nosso encontro, né? Como fez parte em outros momentos também. A gente entende que isso também é muito importante, né? Sim. Depois desse vídeo, né, fica até difícil a gente falar, né? Porque realmente é muita coisa que está acontecendo. E para reforçar, né, a importância do tempo de planejamento, né, na formação, né, do professor, no fazer, né, pedagógico. Então, o planejamento e a avaliação eles são essenciais para tudo isso que a gente está podendo apresentar aqui, é porque a gente tem um tempo de planejamento, é porque a gente tem um tempo de avaliar e rever a nossa prática. No nosso setor, nós temos a documentação pedagógica, que é também uma questão muito importante para a gente documentar, registrar tudo que a gente faz. Né? Agora, no momento, né, registrando com escrita, né, fazendo os registros escritos, como a Valéria colocou, né, apresentou mais acima, fazendo registro fotográfico. Então, a documentação pedagógica ela entra como um aliado, né, do fazer pedagógico, do ser professor. A gente está sempre voltando, né, revendo, replanejando tudo que a gente faz. E, por último, né, o desafio de ser professor nas telas. E pensando aqui, né, eu, Valéria, Felipe, somos professores que entramos agora no último concurso, e nós conhecemos a escola, as crianças, as famílias, os nossos colegas de equipe, tudo através das telas. Então, ser professor na tela é um fazer que eu não aprendi na minha graduação. Né? E é o que está sendo possível, e é o que a gente está conseguindo, né, amenizar tudo que a gente está vivendo, né, aproveitando esses laços, né, esses vínculos com as famílias, com as crianças. E aí, para fechar, nós vamos apresentar um material que nós criamos com as crianças, que é um mural do Infantil 2, que é um aplicativo chamado Padlet. Nesse mural, né, ele funciona como se fosse uma rede social, onde você pode botar imagens, vídeo, áudio, e as pessoas podem comentar, só que esse mural, né, só quem tem acesso são os professores e as famílias das crianças. A primeira proposta que nós colocamos nesse mural foi a apresentação dos professores, então cada um colocou uma foto, falou seu nome, falou o que gosta de fazer. Pode passar, por favor.
E em seguida, né, da nossa apresentação, as crianças começaram a se apresentar, né? As famílias colocaram foto das crianças, do que elas gostam de comer, do que elas gostam de fazer. E essa proposta, pode passar, Dani, por favor. E essa proposta, né, do mural é interessante porque as crianças elas conseguem se conhecer, né? Conseguem visualizar o amigo, conseguem ver, ele tem um brinquedo que eu tenho, olha que legal. É uma forma de criar esse vínculo também, né? De ampliar, de aprimorar. Pode passar, por favor. Aqui, não sei, não vou conseguir mostrar, né? Acho que a Dani consegue, né? O professor que está com a bolinha de sabão, essa foi uma proposta que nós colocamos, enviamos por e-mail e também colocamos no nosso mural. Então, a gente descreve a proposta e pediu para eles, né? A Valéria falou, né, da poção mágica, para eles criarem essa poção mágica. O professor colocou essa imagem e na próxima foto, né, acho que deve ter a imagem da criança, né, respondendo esse registro, né, essa proposta. Tem mais uma imagem? Pode passar, por favor. Tem. Que é aqui do Nico, que a família colocou, Nico e o balão, né, da criança interagindo com essa proposta. Então, esse daqui é uma proposta de atividade, né, que a gente, de registro, né, de atividade não, de registro de tudo que a gente vem fazendo. Acho que a gente finaliza, né? Agora a gente vai passar para o Felipe. Bom dia a todas e a todos, mais uma vez, né? Parabenizo aí a Valéria, a Maria Carolina, né? Toda a equipe do Infantil 2 pelo lindo trabalho, né? Que elas estão desenvolvendo. Toda vez que eu tenho oportunidade, assim, de acompanhar, de ver um pouquinho, eu gosto bastante, assim, né? Um trabalho muito rico, muito potencial, né? E é um desafio, assim, né? A inserção, por si só, ela já é um desafio, né? Nesse modelo de teletrabalho remoto, ela se constitui ainda mais desafiadora, né? Para quem está atuando nesse momento, né? Nessa etapa. E ao lado da transição também, né? Estão conseguindo me ouvir? Bom dia. Agora sim, mas tinha travado tudo, tinha travado. Mas acho que modo todo mundo. Isso, parece que reiniciou aqui, né? Mas está tudo bem, né? Vocês conseguiram me ouvir inicialmente? Agora Não? sim, vai, pode ir. A partir daí já pode. Não, agradecer o que eu falei, né? Agradecer a todos e a todas que estão participando mais uma vez, né? Da Bom Dia, e parabenizar as meninas, né? A Valéria, a Maria Carolina e toda a equipe do Infantil 2 pelo lindo trabalho que elas vêm desenvolvendo, né? Toda vez que eu tenho oportunidade de ver, né? Nas reuniões, no nosso momento de formação, para mim é muito bom, né? Porque a potência que elas estão conseguindo implementar, né? Nesse momento, nessa etapa da inserção, que é bem desafiadora por si só, né? Assim como a transição também, né? Eu tenho entendido que tanto a transição como a inserção, elas são propriamente o maior desafio, né, que a educação infantil tem, né? Sobretudo quando se pensa nesse modelo que nós estamos inseridos atualmente, né? Nesse modelo de, digamos, educação remota ou de teletrabalho, como algumas pessoas e autores vêm chamando assim. E no caso específico da transição, eu acho que ela constitui um desafio duplo, né? Ela primeiro vai se tornar desafiador pelas mudanças que ocorreram nos documentos legais e normativos da educação infantil, né? Que vai ampliar o ensino fundamental, né, para 9 anos, né? E vai mudar também a faixa etária de inserção na educação fundamental, né? Que passa a ser 6 anos, alterando a LDB 93, 94, 96, né? Se não me falha a memória. Então isso já torna um desafio, né? Porque aquela criança que até um bom tempo era público da educação infantil, ela passa agora a compor o ensino fundamental e ensino fundamental de 9 anos. Então, ela já é um desafio por isso. E no modelo remoto, mais ainda pelas características, né, que envolve o fazer pedagógico nessa modalidade, como a Maria Valéria já trouxe, né. Então, eu vou estar dialogando um pouquinho aqui, apresentando assim como elas fizeram
como o Infantil 5, na equipe, né, de docente do Infantil 5 pensou, né, essa transição, né, no final de 2020, agora do semestre de 2020, como isso foi feito. Mas eu acho que é importante também trazer um pouquinho, né, antes de adentrar um pouco nas atividades, né, de como foi feito o planejamento, como nós pensamos, trazer um pouquinho, sem esgotar o tema, lógico, é muito amplo, né, muito vasto, discutir transição, mas apresentar um pouco do que ou pelo menos do que a gente entende como transição, né, algumas concepções, né, que nós entendemos, apresentamos alguns documentos, e como colégio de aplicação, né, como o setor de educação infantil tem entendido esse movimento de transição, né. Então, pode passar, por favor. Então, assim, né, existem documentos que apontam, né, que apresentam o que é a transição, né, tanto as diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação infantil e para a educação básica. Elas comentam, ela tem textos que comentam que a transição, a BNCC também, a base, ela aponta também o que é a transição, né. Eu aqui na fala não trago a base, eu trago as diretrizes, mas ambos são documentos que são basilares, né, para pensar a educação, para pensar o sistema de ensino e a educação infantil também. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui do que as diretrizes apresentam, né. Mais concretamente, há de se prever que a transição entre pré-escola e ensino fundamental pode ser no interior de uma mesma instituição, requerendo formas de articulação das dimensões orgânicas e sequencial entre docentes de ambos os segmentos que asseguram às crianças continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. Mesmo no interior do ensino fundamental, né, continuando, há de se cuidar da fluência de transição da fase dos anos iniciais para a fase dos anos finais, quando a criança passa a ter diversos docentes que conduzem diferentes componentes e atividades, tornando-se mais complexa e sistemáticas, mais complexa a sistemática de estudos e a relação com os professores, né. Então, como eu disse, né, existem documentos que comentam, que apresentam a transição, né, as diretrizes é um deles, mas os documentos por si só não basta, né, não basta a gente pensar que a transição ela vai se dar desse modo sequencial, né. Isso não é o suficiente para a gente entender toda a complexidade que envolve esse momento, né. Eu digo a complexidade pensando na criança mesmo, já pensando na criança como centro desse processo, na criança como sujeito, né, sujeito também que possui direitos e tudo mais. Então, só o documento ele não basta para a gente construir esse momento, né. Por mais que ele seja importante, a diretriz é um documento importante, mas ele por si só não se constitui como final de tudo, né, por tudo que envolve esse momento. Então, é preciso que a gente tenha algumas outras concepções, né, que nos ajudem a pensar, né, essa etapa, sobretudo nesse modelo remoto. Pode passar, por favor. E aqui são outros comentários também das próprias diretrizes, né, que são outros artigos, né, que apresentam a transição entre as etapas de educação básica. Em suas fases, requer forma de articulação das dimensões orgânicas e sequencial, né, que assegurem aos educandos sem tensões e rupturas, né, e aí tem uma questão importante, né, comentar um pouco sobre isso, e a continuidade dos seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. Cada etapa é Felipe, delimitada só um por sua minutinho, finalidade. desculpa. Eu acho que o teu fone está falhando. Será que se você tirar o fone é difícil? Não sei, vê. Que a gente Não, está não é não. escutando muito Posso... travado, né? Muito falhando. Muito travado, está falhando muito. Vou tirar aqui agora, só um minuto. Tenta para ver se melhora um pouco. Tá dando para ouvir, não? Melhorou, né? Lê aí para a gente ver. Artigo 19. Tá ouvindo agora? Tá melhor, vai. Sem fone. Tá bem melhor, vai, então. Melhorou muito. Só um minuto, gente. Coisas da tecnologia. Eu acho que agora...
Vai, continua que a gente vai te falando. Ah, tá. Não, tá sem áudio, Felipe. Bota o áudio, tá aí. Agora acho que voltou. Continuando assim das diretrizes, né, o que elas apontam, e elas comentam dessas questões da ruptura e das tensões, né, apontam um certo cuidado na hora de abordar, né, de fazer essa transição. Pode passar, por favor. Gente. Bem, como eu disse, né, os documentos eles são importantes, né, porque eles são basilares, eles nos orientam de modo legal, né, eles respaldam todo esse trabalho, essa etapa da transição, mas é preciso que nós tenhamos também, no momento de estar planejando, no momento de estar nos formando também, e de estar pensando essa transição, que nós tenhamos também outras concepções, né, e aí eu vou apresentar, a partir dessa, algumas concepções que para a gente são interessantes pensar, são caras, nesse momento de transição, né. Uma particularmente assim, que eu gosto bastante é de pensar a transição como esse processo contínuo e descontínuo que ocorre ao longo da vida de todo sujeito, né? E por que é interessante pensar sobre esse prisma, né? Porque a transição, ela, se a gente parar para analisar de uma maneira ampla e geral, ela não faz parte só do processo educacional do ser, né, ou do sujeito. A criança ou os adultos tem um processo de transição contínuo e descontínuo, né? A nossa própria vida, né? Se a gente parar para analisar, é medida a partir disso, né? Existem momentos de tensões na nossa vida, de rupturas, de chegadas, de partidas, né? Em todo o processo nosso, escolar ou não, a transição ela faz parte, né, da nossa própria dinâmica, né, da humanidade, né? Então, por isso que eu gosto de pensar também, quando penso o processo educacional ou o processo de ensino, a partir dessa perspectiva, né, como um processo mesmo, contínuo e descontínuo, né? Existe até assim uma questão de pensar a partir da metáfora da mudança de casa, né? Quando a gente mora, de repente, durante muito tempo em um lar, né? E esse lar, quando a gente passa, digamos, sei lá, 20 anos nesse lar, ele tem pra gente toda uma questão simbólica, né? A gente tem memórias, né, a respeito daquele lugar e tem afetos. E, de repente, quando a gente se muda, essas coisas não podem ser apagadas e não devem ser, né? A gente carrega conosco essas memórias e esses afetos, né? E assim é também no processo de educação, assim também o deveria ser no processo de ensino, né? As mudanças que nós vamos ter ao longo da vida e no processo de ensino precisa sempre levar em consideração as memórias e os afetos, né? E tratando especificamente da educação infantil, né, e das crianças, quando elas vão passar para o ensino fundamental, a gente precisa, quando está pensando e planejando a transição, levar em consideração as memórias que as crianças têm, né? Os afetos que ela tem, as amizades, os afetos com os adultos que ela ficou com ela durante toda essa etapa, né? A criança sente isso, especificamente quando a gente está tratando desse modelo remoto, né? Onde as questões emocionais das crianças ficaram ainda mais evidentes, né? Ainda mais transparentes para nós, né? E é importante levar essa em questão, essas memórias, esses afetos, para que a gente não provoque também na criança, né, e no ser, uma ruptura traumática, né? E aí, por que eu friso assim, ruptura traumática? Porque as rupturas, elas acabam acontecendo, né? Como autor, né, o Arnold Van Gap, se eu não me engano, ele vai dizer que é rupturas e continuidade, porque as rupturas, elas de fato acontecem, né? Mas elas não necessariamente precisam ser traumáticas. A gente precisa levar em consideração as crianças, né? Precisa levar em consideração os anseios dela, os sentimentos dela, né? Os questionamentos que as crianças têm, né? Isso é importante também para a transição. Pode passar, por favor, mais uma vez. Né? E aí, quando eu falo de escutar as crianças, né, durante esse processo de transição, né, e levando em consideração, né, os questionamentos, levando em consideração os sentimentos e todas as emoções que as crianças carregam e possuem, eu falo de uma coisa que aparece bastante, né? A Valéria também e a Maria trouxeram, que é a escuta sensível, né? Isso é algo bem comum que nós falamos, mas isso precisa ser de fato levado em consideração, né? E aí eu trago uma citação já final, né, da Bia Correia e da Bussi, que é um trabalho que ela desenvolve, uma pesquisa qualitativa, né, onde elas pensam transição, onde elas pesquisam a transição na escola de educação infantil, né, municipal, e elas vão pensar essa transição a partir
da escuta das crianças, a partir da cosmovisão da criança, dessa mudança que ela vai ter na vida. Então, ela está analisando o tempo inteiro como as crianças estão pensando, o que as crianças imaginam do ensino fundamental, né? Isso é algo importante, né? É algo que também nós nos preocupamos em fazer quando a gente pensou a transição na educação infantil, no infantil 5 do CAP, né? Então, o que ela diz, né? Assim, a escuta das crianças na pré-escola foi importante para mostrar o quanto as crianças já tinham noção do que enfrentariam no modelo predominante de ensino fundamental em nosso país. Bem como para indicar que, apesar de a gente estarem imersos na rotina rígida e inadequada, seguiam desejando um ambiente que pudessem ser felizes, tanto na pré-escola quanto no ensino fundamental, né? Essa citação dela é importante porque eu acho que frisa, né, e consolida o pensamento de que a criança, de fato, né, ela precisa ser o centro desse processo de transição, né, desse planejamento. E por mais que as crianças, assim, pensando no cotidiano, né, ela vive o cotidiano, ela vive ali toda uma rotina, a questão do ensino fundamental e dessa mudança não está distante do universo dela, né? Ela também está pensando isso, né? Isso também aparece nas falas dela. Quando a gente pensa em uma atividade, por exemplo, história coletivas com eles, ou atividades que buscam coisas da memória ou sentimentos, a gente vê que já existe no universo delas uma certa preocupação com aquilo que há de vir, né? E essa preocupação é interessante, né? A gente vai ver isso um pouco adiante, porque ela tanto aparece de maneira simbólica, né? Alguma coisa imaginária também, mas ela aparece também o que elas desejam que fosse, né? Então elas têm algo que talvez tenham contado para elas que seria, onde elas têm uma certa rejeição, mas tem um desejo, né? Como eu quero que seja. E quando a gente olha esse desejo, a gente percebe como ela queria que aquilo que ela vê na educação infantil, todo esse laço, né, e toda essa maneira de se desenvolver a partir de interações e brincadeiras, continuasse na educação, no ensino fundamental. Desculpa. Pode passar, por favor. E aí, novamente, né, dentro das concepções de transição que se apresenta para a gente, que é interessante pensar, né, essa interação, ter a escuta sensível e entender a transição como um processo também, né? E dentro desse processo existem rituais de passagem, né? Que são as atividades que nós vamos estar pensando e formulando durante todo o ano, né? Ou durante as atividades de transição com as crianças, né? Então aí tem alguns autores, né, e autoras que nos ajudam a pensar isso também, né? Que é o William Corsaro e Molinari, que eles tratam do evento de preparação, né? Que tem diálogo também com a perspectiva do Arnold, que é de ritos de passagem, né? E aí ele divide esse rito de passagem da transição em 3 eixos, né, para eles, né? Que não necessariamente quando a gente está pensando e agindo vão ser assim, nesses 3 eixos, mas são 3 eixos importantes, né? Que é o primeiro, a separação e a preparação, né? Onde o indivíduo ele se prepara para sair daquele grupo que ele pertence e para entrar em um próximo, né? Que no caso seria um ensino fundamental, né? O acontecimento é a transição, né? Que é quando as atividades elas estão de fato acontecendo, quando a criança ela está imergida nesse momento transitório mesmo, né? Ela está observando isso, ela está questionando, ela está interagindo com as atividades que estão acontecendo, e depois a adaptação e incorporação, que já é pensada dentro do próprio ensino fundamental, mas que não necessariamente precisa estar desvinculado daquilo que a educação infantil trabalhou ao longo do processo, né? Por favor, pode passar novamente. E aí tem a transição como composição também. Então, além da escuta sensível e além de entender que ela é um processo, né, não só educacional, mas ao longo da vida, é interessante pensar a transição como composição, né? E essa ideia da composição, né, ela é encontrada na dissertação da Tamely Mardegan Silva, né? Uma dissertação muito interessante, né? Ela traz uns pontos de vista bem profundos assim, a respeito da transição, né? E ela entende a transição como composição. E é interessante pensar, porque quando ela fala de composição, ela está se opondo a um outro modelo de transição, que seria da contraposição entre educação infantil e ensino fundamental, né? Eu acho que esse é um grande impasse que a educação encontra, né? E aí eu estou falando de maneira geral, que a educação encontra quando vai pensar essa etapa, né? Porque se a gente parar para observar, e aí eu digo observar não só de modo teórico, mas buscar até mesmo na nossa própria
memória, né, como foi a nossa transição, né, quando a gente estava na escola, a gente vai ver que existem algumas questões ainda não resolvidas, né, e não é resolvida porque até por uma questão hierárquica, né, infelizmente, né, quando você vai pensar a transição, isso eu estou falando de modo geral, a gente acaba entendendo, menosprezando a atividade que a educação infantil desenvolve, achando que nas interações e nas brincadeiras não está tendo nenhum tipo de aprendizado ou desenvolvimento, né? E aí a gente reduz a educação infantil como uma mera etapa, né, para o ensino fundamental, o que não é. A gente precisa frisar e entender cada vez mais isso, que a educação infantil ela não se constitui como uma etapa, né, só preparatória em termos do ensino fundamental, entender que o ensino fundamental também ele não é de fato superior, porque o que a gente entende assim, né? O que fica entendido? Isso eu estou falando de modo geral, que o ensino fundamental é o espaço onde as crianças vão sentar, vão pegar caneta, vão pegar lápis, né? E vão agora aprender de verdade, como se a educação infantil toda, desde o momento da inserção até o momento da transição no infantil 5 no final, ela já não tivesse aprendendo, não tivesse se desenvolvendo, né? E não tivesse tendo um contato mesmo com digamos assim, com o universo escrito, literário e tudo mais, né? Quando a gente olha as atividades, a gente sabe que não, né? Mas infelizmente isso acaba pegando um pouco, e isso chega nas crianças, né? As crianças mesmo, quando a gente observa as falas delas, tendo escuta sensível, a gente observa que elas acabam entendendo também que a educação, que o ensino fundamental vai ser um momento de ruptura, onde ela não vai ter mais brincadeira, assim, né? É uma concepção assim bem ruim quando a gente olha para a própria criança, né? Então a Silva ela chama atenção para isso, né? Para pensar com composição, né? E a composição ela fala de um entre-lugar. Por que o entre-lugar? Que é sair do não lugar, né? A educação infantil ela não vai até o ensino fundamental e nem o ensino fundamental vai até a educação infantil, mas ambos vão se encontrar, né? E é importante pensar como entre-lugar ou como transversalidade, pensando no currículo, porque elas não vão perder suas características, né, seus aspectos. A educação infantil ela tem uma marca, ela tem uma característica do seu trabalho pedagógico, que, como bem já foi colocado, está marcado pelas interações e pelas brincadeiras, e o ensino fundamental tem as suas, né? E eles não vão perder essa característica, mas vão se compor, né? Vão compor para que a criança possa ter uma transição que não provoque rupturas traumáticas, né? E que também essa hierarquia que acaba tendo do ensino fundamental para a educação infantil não existe, né? Ou pelo menos seja atenuada, né? Essa hierarquia que eu falei, que agora não, a criança vai aprender, vai fazer letra cursiva e tudo mais. Não é isso do que se trata essa transição, né? Não deve ser isso, né? E aí eu penso também, né? Quando ela fala de composição, eu falo de justa posição, porque de fato é isso, não é aglutinação, né? Dessas duas etapas, né? Não é essa união, é justa posição. Elas vão estar ali, cada uma com as suas especificidades, mas vão estar caminhando junto para pensar essa transição da criança, né? E aí, uma outra característica da composição, pode passar, por favor. Pensar essa composição entre os agentes, entre as entidades e os sujeitos que vão participar desse momento na criança, né? Então, assim, pensar a composição, esse diálogo entre educação infantil e ensino fundamental, é necessário que a gente tenha também a participação das famílias, né? A Maria e a Valéria apontaram isso bem na fala delas, trazendo do SOI, né? Isso foi algo importante também no trabalho de transição que nós fizemos com o Infantil 5 no último semestre, porque a família é peça-chave, fundamental, né? Porque eu entendo, né, isso aparece em alguns trabalhos também, de que as famílias ela tem demanda, né, tem planos e anseios sobre as crianças, sobre os filhos, né? Mas elas precisam estar em diálogo com a educação infantil e com o ensino fundamental, entendendo o que se trata nesse momento de transição, né? Entendendo o que é a educação infantil, né? Entendendo como o desenvolvimento, como o pedagógico ele acontece na educação infantil e como ele acontece no ensino fundamental. Isso para quê? Para que esteja em diálogo, a gente esteja em parceria, né? E isso é importante quando a gente pensa em transição, que as famílias vão entender o que é esse processo, né? E aí vão evitar o que eu chamo, né? Que estou chamando, que aparece em alguns trabalhos também, de evitar algumas narrativas que sejam ameaçadoras e antecipadoras. Porque eu passei por isso, né? E aí compartilhando
aqui um ponto de vista pessoal, que acaba por ser natural, né? Faz parte dos anseios familiares também, onde as famílias acabam colocando para as crianças, olha, agora você vai para uma outra etapa de ensino, acabou essa coisa de desenho, acabou brincadeira, você agora vai sentar, vai segurar um lápis com movimento de pinça, você vai fazer letra cursiva. E isso acaba gerando sobre a criança, né, um fardo muito grande, né? Um peso, assim, né, em uma certa percepção de que o ensino fundamental vai ser um espaço onde tudo aquilo que ela conheceu, né, tudo aquilo que ela vem desenvolvendo foi deixado de lado. E não é isso, né? Não é isso que nós desejamos, não é isso que nós pensamos. Então é interessante ter esse diálogo com a família, né? Isso foi algo muito, muito preciso, assim, e muito bom, né, no nosso trabalho com o Infantil 5, né? E aí a criança, novamente, a questão de ser o centro do processo, né, de ter essa escuta sensível com as crianças. E o ensino fundamental também nessa composição, né? E aí o ensino fundamental entra nessa questão da relação mesmo, do diálogo, né? Tanto com as crianças e tanto com os agentes. Então, o que significa isso também, né? É você trazer os agentes que estão no ensino fundamental, trazer os docentes que estão lá, trazer os coordenadores, as pessoas que pensam pedagógico também no ensino fundamental e trazer as próprias crianças, né? Eu acho que a narrativa das crianças, do ensino fundamental para a educação infantil ajuda com esse processo, né? Ajuda as crianças a identificarem o que as aguarda e ajuda também a não provocar essa ruptura de modo traumático com as crianças, né? Isso foi algo interessante também que apareceu na atividade de transição, né? No processo de transição que nós fizemos com o Infantil 5, porque nós conseguimos trazer as crianças que já tinham sido do Infantil 5 no fundão, né, na educação infantil, e agora estavam no primeiro ano do ensino fundamental na Lagoa, né? E as crianças trouxeram suas próprias narrativas, né? Interagiram umas com as outras, né? Levantaram suas indagações, foram respondidas, e aí conseguiram compreender, né, todo esse momento, né? Isso também, lógico, né? A gente dialogando o tempo inteiro com o SOI e com outros agentes que pertencem ao ensino fundamental na Lagoa, né? Então, assim, né, esses são eixos, né? Acho que são coisas que precisam estar bem consolidadas e bem amarradas quando a gente pensa a transição, né? Que são a transição como composição, a escuta sensível, a transição como processo e como ritual de passagem. E foram mais ou menos essas concepções teóricas e perspectivas que ajudaram a gente a pensar a transição. Eu vou colocar um vídeo para a gente ver como foi feito isso, né? Durante esse modelo remoto, tudo mais. Então, vamos começar pela Giovana? Vamos, eu quero ver essa foto da Giovana aí, que a Giovana lembra da escola, que ela mais sente saudade. Eu tenho no período. Olha lá, gente, a foto da Giovana. Ah, é uma mesa. E o que estava sendo feito aí, Giovana, nessa mesa? Um monte de criança, os professores, eu, Clarice Bernardo, Miguel Costa, Bento, e suco de laranja, pão. Ai, gente! Mostra de novo. Que delícia, hein? Hora do lanche. Eu acho que era, hein? Eu acho que era, Renata. Direitinho, não, como funciona. E, gente, como se fosse ontem? Poxa. E o que mais você lembra? O que mais você lembra, Giovana? Eu lembro do professor Léo falando que o da outra pessoa, da outra turma, cortou a testa na casinha. Você lembra quem foi? E quem foi que cortou a testa na casinha, você lembra? Não sei, era do grupo 4, eu acho. Do grupo 4? Ah, tá. Giovana, você sabe que daqui a alguns meses vocês estão crescendo, né? Vocês vão mudar de sede, de lugar. Vocês vão para outra turma. Será que nessa outra turma tem essa colação da escola, esse almoço da escola? Eu acho que, olha, a gente vai sentir saudade, hein? Quando vocês forem outro... O que você acha? Eu acho que lá vai ter
que a gente que fica sentado na cadeira grande, com a mesa grande, com o caderno na mesa, estojo na mesa, lápis preto, escrevendo. Aí a gente que tem que levar lanche, não os professores. Não tenho, não. Mas O Joseph disse que saberia. O Joseph, essas fotos que você lembrou, você falou que conhece um pouco da escola que você vai. Conta pra gente, como é que é? Você sabe? Marli te contou? O que ela te contou? Tem uma parte que tem, às vezes, quando a gente estiver em algum ano, a gente vai ter um lugar inteiro para a gente brincar. Vai ter campo de futebol, vai ter um parque do lado do campo de futebol. E eu acho que vai ter, e também vai ter uma lojinha para a gente comprar coisa para comer. Ah, que bom! Isso é importante, hein? É muito legal, né, João? Oi! Ô, Beto, sabe o que tiver lá? Eu vou chamar o Davi e o Miguel para jogar bola comigo. A gente está no nosso penúltimo encontro, né? E hoje a gente preparou um momento muito especial, né? Os professores, as professoras, o SOI, que é o Serviço de Orientação lá da escola. Nós fizemos assim, uma surpresa muito legal para vocês. A gente conversou muito. Boa tarde. Bom dia. A gente conversou muito na semana passada, que a gente hoje faria uma roda de conversa para falar um pouquinho, né, dessa experiência na educação infantil. Então, assim, e a passagem para outra sede da nossa escola, né, outra sede lá na Lagoa, que a gente conversou bastante já em alguns encontros. E, para isso, assim, eu já quero agradecer muito, né, nossos convidados. Como posso falar? Meu nome é Marli. Alguns de vocês me conhecem, outros não. Sou irmã do Jojo. Eu estudo na escola. O carro, ele é bem legal, tem vários espaços para brincar, correr, pular, dançar. E no primeiro ano, vocês vão ficar, não vai ser tudo muito livre, mas é um espaço que vocês vão poder brincar. Um espaço pequeno que vocês vão primeiro ficar. Aí, quando vocês passarem para o segundo ano, vocês vão ter um espaço inteiro. Tem um parque com pedra, tem um parque tem uma. Falhou, Dani? Parou o áudio. Parou, né? Você acha que a gente volta ou a gente continua daqui, então? Não sei se tem um problema. Felipe? Não estão contando aqui. Eu acho, então, que a gente, com do tempo, a gente pode voltar e conversar um pouquinho, né? Acho que seria melhor. Então, gente, aí a gente termina com a fala da Marie. Quer terminar ali? A fala da Marie contando um pouco do nosso trabalho, que eu participei com o Felipe, né, nessa transição, nessa parceria da transição da educação infantil para o ensino fundamental, e a Marie contando um pouco, falando dos espaços do CAP, falando dessa possibilidade, contando para as crianças da educação infantil como é ocupar e estar no ensino fundamental da própria escola, né, na outra sede. Sim, sim. Não, e é interessante, né, desses dois recortes assim, do vídeo, né, são duas atividades, né,
a primeira atividade eu compartilhando memórias, e aí como eu coloquei no início, né, essa questão do afeto e da memória é algo muito importante de ser levado em consideração pelas crianças, e as atividades, elas foram isso, foram uma sendo levada à outra, né, então a gente teve um momento de compartilhar as memórias que eles tinham, porque eles ficaram, né, esse processo todo do início da pandemia afastado da escola, né, então muito tempo que eles não iam no fundão, que não tinha esse contato, então a gente começou a estimular, assim, perguntar o que eles sentem mais saudade, né, dos amigos, dos espaços, e aí dentro desse momento da memória deles foi surgindo esses questionamentos do que poderia surgir, do que poderia vir, né, e aí a gente vê essa imaginação, né, essa ideia que a Giovana tem do ensino fundamental, e depois a percepção do Joseph, e depois da irmã do Joseph, da Marie, que já estava lá trazendo um pouco para eles disso a partir da roda de conversa, né? A roda de conversa eu acho que é uma estratégia muito interessante, né, nesse momento de transição, né? Porque ali você consegue pegar todos os ganchos, tudo aquilo que as crianças estão entendendo desse momento, dessa mudança de etapa que elas vão passar, né? Então é um dos trabalhos assim bem, como é que eu posso dizer, né? Assim, com bastante potencial assim de revelar e de apontar os caminhos para a gente para estar fazendo a transição com eles, né? Então, basicamente é isso, assim, né? O vídeo foi cortado, mas foram muito, assim, importantes as atividades que nós fizemos, assim, com eles, né? Isso, lógico, né? É importante frisar novamente que para que ocorresse dessa forma, né? Para que a gente conseguisse pensar todas as atividades sem perder de vista aquilo que as crianças estavam trazendo, foi necessário muitos momentos de formação, né? Eu acho que isso foi indispensável, né? E a informação não só da equipe do Infantil 5, da Beth, da Priscila, da Sueli, mas formação no geral, né? A gente teve muitos momentos de formação dentro do nosso setor, isso é importante, né? Os momentos de planejamento e a composição, né? Que são as parcerias que a gente conseguiu construir com o ensino fundamental e na sede da Lagoa, né? Então, Cláudio, né? Tratando de nomes assim, né? A Sandra, do SOI, foram figuras importantíssimas, assim, nessa atividade, né? E aí a gente conseguiu fazer isso, né? O diálogo também com outros grupos da educação infantil, como o próprio Infantil 4 também foi interessante, né? Dentro dessa perspectiva de roda de conversa. Enfim, né? Então, eu quero agradecer muitíssimo, né, a Valéria, Carol, pra gente, que é Maria Carolina, Carol, e o Felipe por essas falas tão potentes, né, que traz o setor de educação infantil, né? Aqui é o setor muito bem representado. Quero agradecer, assim, e vocês sempre levam a gente a pensar várias questões, mas o tempo ficou muito, é pouco tempo, a gente fica tão preocupado com o tempo, e é tão pouco tempo, passa tão rápido. Então, assim, eu vou me deter a falar, eu acho que eu vou dar 2 minutinhos para vocês, assim, uma fala bem final, e depois a Dani, por favor, e o Davi voltam para mim, aí eu vou falar um pouco das outras lives que a gente vai ainda conversar um pouco sobre as nossas experiências no segmento da educação infantil. E falar uma coisa que eu queria ressaltar, né, porque estou vendo muita gente colocou obrigada, a parceria de várias pessoas que estão com a gente, eu não vou citar o nome, mas vários professores que fazem também que esse trabalho seja potente e que a gente tenha esse compromisso, né, com a escola pública e que estão assistindo a gente super agradece, vocês fazem parte desse processo, também quem não é daqui, a gente também agradece, né, da universidade, da UFRJ, agradece a escuta sensível de vocês e também as colocações, tem muita gente falando do trabalho incrível que vocês desenvolvem, que a gente desenvolve, e eu acho que 2 coisas que eu queria deixar, assim, que eu penso que é muito importante de passar aí bem rápido para a Valéria, Maria e o Felipe, que é a importância que eu acho que eles falaram bem, da documentação pedagógica. Nós temos um setor de documentação pedagógica, a potência desse setor, a potência da gente ter sempre momentos de formação. Então, assim, nós mesmos assistimos aos nossos vídeos, gravamos os encontros com as crianças e depois assistimos os nossos vídeos nas formações para poder pensar estratégias, o que deu certo, o que deu errado, onde a gente recomeça, onde a gente, o que a gente pode fazer a partir dali com cada criança, pensando muito nas singularidades e no coletivo do grupo ao mesmo tempo. Então, acho que isso fortalece muito. E também a possibilidade que a gente tem
de trabalhar, né, nessa codocência, com a docência compartilhada, que são professores juntos trabalhando com a criança. Então, a gente tem, no mínimo, 2 professores atuando com um grupo de crianças. Isso também ajuda muito. E temos os especialistas que contribuem muito, né, que são o NEEI, que também faz uma parceria com a docência. Eu considero o NEEI, que eles falaram bem, Núcleo de Educação Especial, do CAP, eles também trabalham nessa docência com a gente compartilhada. Então, enfim, é um pouco isso do nosso trabalho. Então, eu vou falar, depois você volta para mim e a gente vai falar, então, fazer as ponderações finais. Valéria, Maria e Carolina, Felipe, a gente está terminando, então, 1 minutinho para cada um. Eu queria agradecer também, né? Acho que esse trabalho é muito potente. A gente apresentou aqui um pouco da inserção das crianças que estão chegando e das crianças que já são um pouquinho maiores, que estão indo para a Lagoa, né? Apresentamos um pouco desses 2 projetos, mas temos outros grupos também com trabalhos muito potentes. Então, assim, é uma alegria imensa fazer parte desse coletivo, de verdade. E já deixo aqui meu agradecimento também a Carol, a Lohane, o Sandro, a Joana, toda a equipe do Infantil 2, né? Que todo esse trabalho que a gente apresentou, esse é o nosso coração do nosso grupo, né? Uma das crianças, ele nos ensinou esse coração. Todo esse trabalho que a gente apresentou só é possível porque nós estamos juntos e no coletivo, né? Então, eu deixo aqui meu agradecimento. Agradeço a Dani também, que estava aqui por trás, né? E o Davi. E é uma alegria fazer parte desse grupo, assim, eu estou muito feliz e deixo aqui minha gratidão. Maria. Também só tenho a agradecer, tudo isso foi possível porque foi feito no coletivo, dizer que o trabalho, né, no CAP é um trabalho com muito cuidado, com muita responsabilidade, a gente tem todo esse olhar, né, sensível, cuidadoso. Então, só tenho a agradecer e dizer que juntos nós somos mais fortes e que é nesse coletivo que a gente pode fazer mudanças. Então, só tenho a agradecer. Obrigada, Maria. Felipe. Eu agradecer também, né, ao coletivo, né, dizer que eu também me sinto muito feliz assim de participar desse grupo, né, dessa equipe, né. Como já foi falado, assim, acho que todo esse trabalho ele não seria realizado se não fosse o diálogo, se não fosse as parcerias construídas, né, e os afetos dentro da própria equipe, né. Então, fico muito feliz, assim, né, tanto pessoalmente, né, de estar participando dessa equipe, mas também profissionalmente falando, né, de poder acompanhar um trabalho assim tão rico e tão lindo, assim, né. Isso é muito bom, né, pensando na minha dimensão pedagógica, assim, né, no meu lado profissional, né. E agradecer também a todas e todos que participaram, que assistiram, que acompanharam a live. Agradecer o suporte técnico aí com a Dani, com o Davi. E o Infantil 5 também, né? Tanto agora, né? Eu, Priscila, e Beth e Natasha, como também a equipe que realizou esse trabalho, né? No final de 2020, né? Com a Suelen, né? E a Beth e tudo mais, né? E também ao Sol e ao Ney, que sem eles também seriam assim, foram indispensáveis assim, para esse trabalho, né? Então é isso. E agradecer então, todo o setor da educação. Então, eu vou finalizar aqui, fazendo algumas lembranças e trazendo algumas questões. Nós somos do... Pode deixar esse slide aí, Dani, não tem problema não. Eu acho importante lembrar que nós somos, né, integrantes, todos nós aqui que estamos na live, somos integrantes do CEIMUV, que é um grupo de estudo e de extensão do CAP do setor de educação infantil, onde a gente vem se debruçando sobre currículo na educação infantil. CEIMUV quer dizer currículo em movimento na educação infantil, coordenado nesse momento por mim e pela professora Lohane Andrade, uma equipe incrível, todos nós aqui, Valéria, Carol, Felipe, somos desse CEIMUV, né? Então, a gente também convida, nós divulgamos as lives pelo CEIMUV, então, a gente quer falar dessas, nós teremos 2 lives, é importante, eu anotei aqui, nós temos 2 lives ainda que vão discutir o segmento da educação infantil, então a gente quer deixar um super convite para vocês, que é amanhã,
terça-feira, nós temos do segmento de educação infantil a dimensão do sensível nos encontros remotos da educação infantil. Sala 12, amanhã, né, 14h30, 16h30. Estão todos convidados e convidadas. E temos a live do SEMUV, que é Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. É onde isso tudo que a gente está falando tem a ver com o currículo, né, que nós trouxemos, o modo que nós organizamos tem a ver com a questão da organização curricular, então esse grupo vem também se debruçando, e essa live do Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, qual o lugar da diferença? Ela vai acontecer na quinta-feira, nessa quinta-feira agora, dia 15/7, de 9 às 11h30, sala 17. E também a gente quer deixar, acho que Dani colocou lá e o Davi colocaram, a gente convida todos para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tanto no CAP, nós temos 2 sites, né? O CAP na Quarentena e o outro que Dani colocou aí, que é da EI, no nosso setor de educação infantil, que ali a gente coloca, na verdade, as propostas que a gente vem desenvolvendo, as experiências com as crianças, propostas que são desenvolvidas em diferentes grupos, né? Tanto no Infantil 2, 3, 4 e 5, e também um pouco das formações que a gente vem trabalhando. Obrigada aí, colocaram aí qual é o nosso site. E eu queria finalizar, então, acho que com essa frase, que agradecemos, que é um texto que nós colocamos lá no Experiência, Vozes de Experiências da Pandemia, que eu fiz com a Aline e com a Lohane, a Aline Crispim e a Lohane Andrade, e tinha essa fala que a gente acredita muito, esse coletivo todo acredita, que não sobreviveríamos se não tivéssemos a capacidade de cooperação, do compartilhar, de se ocupar com o outro. Muito obrigada a todos e todas e todes. E é isso, nos encontramos na terça-feira e na quinta-feira, novamente. Obrigada. Podemos falar agora?